Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando dessa mesa com pessoas que eu tanto admiro, né? Gostaria de agradecer nas pessoas do Dr. Thomas e Dr. Alberto, e que me fizeram um convite para participar, e da doutora Vitória e da doutora Maria Clara, que estão aqui mediando o evento, né? É uma alegria, né, estar novamente com a doutora Nelise, com o doutor Vinícius, a doutora Camila, o doutor Gabriel, e faço um pouco minhas as palavras do Gabriel, né? Se foi difícil para ele ser o quarto expositor, para mim, sendo o quinto, ainda é mais difícil, porque os contrapontos que eu ia fazer, ele já fez. Então, assim, a minha fala foi toda batida ao longo da manhã, mas, assim, com expositores muito mais brilhantes do que eu. Então, o meu trabalho aqui vai ser um pouco recuperar alguns pontos e tecer alguns comentários, tá? Primeiramente, eu queria endereçar minha fala no sentido de que eu até acredito que a reforma tributária ela tem uma intenção de simplificação, ela tem uma intenção de redução de conflitos, né? Assim, isso fica evidente com a premissa de certo modo, de uniformização da tributação do consumo, né? Por meio de dois tributos que se dizem gêmeos, mas que para esses tributos de fato sejam gêmeos, de fato sejam um tributo, né, como a Camila colocou na fala do ministro Haddad, é necessário que a gente tenha alguns ajustes de rumo, né? Na minha perspectiva, não basta o texto prever isso, né? Acho que a gente tem que cumprir algumas etapas para que isso de fato aconteça. A primeira etapa, no meu modo de ver, é justamente uma mudança de mentalidade, como bem colocado pelo Vinícius, né? Não basta a gente ter um tributo que se pretenda uno, se as três esferas de administração e os contribuintes não mudarem o modo de pensar, o modo de agir de uma esfera de litígio para uma esfera de consenso. Né? Eu estive com a doutora Annelise há algumas semanas na UNB e a minha fala foi justamente nesse ponto. A gente tem que compreender que há uma mudança de sistema, né? Há uma mudança de matriz e, consequentemente, deve haver uma mudança de postura. Nós temos que mudar esse estado belicoso que se tornou o contencioso tributário para um estado de maior busca pelo consenso. Há essa necessidade de haver uma mudança de mentalidade, há uma necessidade de se buscar essa consensualidade, essa harmonização. Mas que para isso exista, e aqui entro no ponto, né, dos debates de hoje, há uma necessidade de fato de que a gente tenha estruturas que permitam essa consensualidade, que permitam essa harmonização. O que nós temos hoje para o IBS e para a CBS é o texto. E como todos nós sabemos, o texto ele por si só não traz consenso, o texto por si só não traz harmonia, não traz uniformidade. Ele é o ponto de partida para o intérprete construir o sentido. Fazendo aqui minhas as palavras do meu orientador, né, do professor José Maria, na USP, ele bem coloca que sempre assim, o ato de interpretar é o ato de construir sentido. Então, se nós temos no texto legal o ponto de partida, nós não temos garantia de que os pontos de chegada vão ser os mesmos. Para que a gente consiga um ponto de chegada minimamente próximo, é necessário que a gente tenha uma clareza a respeito das regras que vão nortear esse processo de interpretação. Eu não digo aqui regras de interpretação, interpretação tem que ser literal, não. Eu digo assim, as regras de procedimento, as regras de como vai se estruturar o processo administrativo, o processo judicial, para que a gente busque ao máximo a conciliação da visão, da leitura que se faz em torno do IBS e da CBS, porque não basta dizermos que o fato gerador é o mesmo na lei. É importante que a interpretação conferida a eles seja o mesmo. Caso contrário, a gente não vai ter um IVA dual, a gente não vai ter um IVA uno, a gente não vai ter um IVA dual, a gente vai ter 5.527 IVAs, né? Cada município, cada fiscalização interpretando o fato gerador de uma forma. Então, há necessidade de se buscar mecanismos que, desde a origem, permitam o caminhar rumo à uniformidade, à uniformização. Caso contrário, o texto por si só do IBS e da CBS não vão resolver, no meu modo de ver,
essa pretensão de um tributo uno, tá? E dito isso, passo também para um ponto que já foi debatido aqui pelos expositores que me antecederam, é o fato de que os PLPs hoje eles não trazem essa solução, né? A gente hoje está com uma situação um pouco capenga nesse sentido, peço até o perdão do uso da expressão, mas é como eu enxergo os PLPs hoje, assim, a Constituição vem e fala, olha, precisamos harmonizar. Estamos desde dezembro falando, olha, beleza, então como é que vai vir o PLP? Criou-se uma expectativa no início do ano. Participei de algumas mesas de debate no qual isso foi objeto. Eu comentei, olha, beleza, a Constituição coloca nesses termos como que vai vir no PLP. Não, o PLP vai trazer. Calma que está sendo gerido, calma que o texto vem. Veio o texto e não tem lá a harmonização. O que se tem é a CBS continua tramitando via CARF, né, via processo administrativo fiscal, e vai se criar um novo contencioso para o IBS. E não se prevê como que vai se dar essa estrutura qual que vai ser o cordão umbilical que vai unir esses dois tributos, esses dois contenciosos. E daí aqui eu resgato uma colocação muito bem colocada pelo Gabriel, que é o período de convivência entre os sistemas. Se a gente já tem um contencioso, de certo modo, tumultuado, que a gente não sabe como é que vai conviver o contencioso da CBS com o contencioso do IBS, o que dirá da convivência com o contencioso administrativo do sistema tributário hoje vigente? Porque esse contencioso administrativo não morre em 2033, ele continua, né? Autuações ainda vão ser feitas, questões ainda vão ser discutidas, e como que vamos conviver com todas essas esferas ao mesmo tempo? E em que medida essas esferas não vão contaminar umas às outras? Porque dentro da nossa comunidade de intérpretes, a gente vai estar convivendo com os dois sistemas que passam mensagens diferentes. E em que medida eu não vou passar a analisar as questões relativas à não cumulatividade do IBS e da CBS, usando como norte os critérios interpretativos de ICMS, de PIS e de COFINS? A gente corre o risco de ter uma contaminação de um sistema pelo outro, que, no meu modo de ver, gera o risco de desvirtuar as promessas que vêm com a reforma tributária na linha do que colocado pelo Vinícius na fala dele. Né? A gente já teve, né, e aqui eu rememoro, né, doutora Annelise, o que disse lá na UNB, né, a gente já teve, durante a nossa trajetória constitucional, diversas oportunidades a gente teve já diversas oportunidades de padronizar, ou a gente já teve diversas oportunidades de promover os princípios que hoje se querem fazer valer com a reforma tributária. Só que, com o passar do tempo, isso foi desvirtuado. A gente, desde do ICM, na década de 50, os debates do ICM, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a adotar um tributo do tipo IVA. Eu ficava um pouco incomodado quando falava, o Brasil não tem o IVA, o Brasil é o único país do mundo que não trabalha com IVA. Gente, o Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar um tributo IVA. O primeiro não, acho que o segundo país do mundo a adotar um tributo IVA. O que aconteceu com o ICM foi um histórico de desestruturações que acabaram gerando esse imposto altamente disfuncional. Então, assim, não é o problema não é o tributo hoje, o problema é o que vamos fazer com ele daqui 60 anos. E aqui acho que todos os palestrantes que me antecederam trouxeram um pouco dessa preocupação, né? O que vamos fazer com isso? Como que o judiciário vai interpretar? Como que a esfera administrativa vai interpretar? Enfim, há uma série de preocupações que a gente ainda não sabe como que vai se dar e, eventualmente, a gente não vai ter nem como saber, né? Porque isso é algo endereçado para o futuro. E aqui, caminhando para finalizar, eu tenho só mais 20 segundos, tem um ponto que também me causa um pouco de incômodo, que é a própria previsão trazida, se não me engano, no artigo 37 do PLP 68, que trata da possibilidade de restituição desses tributos indiretos, porque o PLP, além de trazer o requisito do artigo 166, que já é um requisito muito complexo, previsto no CTN, ele ainda traz também a necessidade de que o contribuinte que busque
o indébito do tributo indireto, demonstre que a operação não gerou crédito. Ou seja, cria-se mais um requisito. É lógico que dentro da sistemática de não cumulatividade, se o contribuinte está demonstrando que não repassou o encargo, então o adquirente não vai poder ter o crédito da operação. Faz sentido dentro da perspectiva da sistemática da não cumulatividade, mas reforça aquela premissa de que o contribuinte de direito, diante de uma cobrança que talvez ele entenda como sendo indevida, dificilmente vai buscar na esfera administrativa ou na esfera judiciária a defesa dos seus interesses. Ele vai preferir passar esse tributo indevido para frente, né, que vai continuar gerando crédito na operação, até ser suportado pelo consumidor final. Então, eu fico um pouco incomodado, eu entendo a lógica por trás desse sistema, assim como entendo a lógica por trás do 166, do CTN, mas, assim, até para fazer vezes com o tema de hoje, talvez ele até seja um dispositivo que limite a litigiosidade no âmbito da CBS e da IBS, porque é um dispositivo que acaba fazendo com que ninguém tenha interesse em questionar. Ele vai ser objeto de fiscalização, mas ele nunca vai levantar a voz contra a administração tributária, porque para ele é mais fácil simplesmente repassar. E o consumidor final que arque com um tributo indevido. Né? Então, são essas as minhas colocações nessa primeira parte. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de me colocar à disposição para os debates.